Então, é muito bom estar falando depois do painel que acabou de acontecer, porque realmente boa parte do que eu vou falar aqui foi falado de fato, então a gente vai confirmar uma realidade que acontece realmente no Brasil, e não apenas em esferas federais, mas também estaduais e municipais, inclusive. Né? E a gente vai propor também algumas soluções, da mesma forma que algumas foram propostas aqui, utilizando aqui a nossa ferramenta que a gente já possui atualmente de tramitação, como é que a gente tem feito isso para que sirva de base, para que outros parlamentos também possam seguir os passos, se acharem interessantes as nossas ideias, como uma opção para lidar com IA, já que a gente tem lidado bastante com IA. Bom, eu vou, então, inicialmente apresentar, né? A gente tem soluções de tramitação legislativa, processo eletrônico digital, é o nosso produto hoje principal, é esse sistema legislativo. Dentro dele, né, a gente lançou a IA no ano de 2025, né, que foi a primeira inteligência artificial para legislativos do Brasil. Nesse momento, então, a gente fez algumas funcionalidades que ela já faz atualmente, aqui eu vou passar rapidamente, que antes de falar da transparência, tá, pessoal, só para ter um contexto do que a gente já tem feito com IA, tá, para vocês poderem ter esse contexto. Então, ela já faz, por exemplo, atualmente, análise de impacto político, social, econômico, ambiental e sugere também emendas com base no processo. Então, a gente pega várias variáveis, né, da região ali, ou do município, do estado, enfim, e com isso a gente consegue compilar elas e entregar uma análise focada, inclusive, ali de ROI social, para cada $1, R$1 investido, enfim, para quanto que isso gera de retorno na sociedade, se esse projeto ele se torna um passivo ou algo que vai gerar, né, receita também, análise de risco durante a implantação desse projeto, depois na execução que pode ocorrer, sugestões de indicadores que o executivo possa fazer emendas para que depois possa acompanhar melhor a execução desse projeto e fiscalizar melhor também. Enfim, isso é uma das ferramentas da nossa IA. Ela também ajuda a fazer pareceres jurídicos com RAG em legislações e também em jurisprudências. Então, a gente já tem feito isso. Aqui é um exemplo de um parecer que cita, né, legislações, lei de responsabilidade fiscal, que é uma legislação vigente no Brasil, a lei orgânica do município, nesse caso, e aqui também pegando acórdãos de tribunais que decidem sobre essas temáticas. Então, tudo isso já é realidade. Né? Atualmente, mais de 40 municípios no Brasil já estão utilizando essa ferramenta. Né? Então, a gente já tem isso como funcional no dia a dia desses parlamentos. Né? Não é uma coisa futura. Da mesma forma, a gente já tem a busca e identificação de matérias repetidas utilizando a busca semântica. Né? Então, a gente já achou formas, de fato, de encontrar essas similaridades, né, da forma que a gente faz. Os pareceres de comissões também, que aí é um pouco diferente do jurídico, né, mas tem as suas similaridades. Né, o relator, ali, quando ele tem que apresentar um parecer, é muito parecido, só que ele vai ver sobre outras abordagens também, né, desse projeto, do impacto que ele vai causar no tema da comissão a qual ele é relator. Bom, a gente também fez mais algumas funcionalidades triviais, como essas daqui de geração de notícias, que facilitam muito o trabalho até da assessoria de imprensa, já que eu não preciso ir lá buscar o projeto e a sua tramitação completa. Aqui já entra uma coisa que foi falada sobre a transparência, porque isso, de fato, é transparência, é tu comunicar para a sociedade aquilo que está ocorrendo dentro da casa. Aqui, como que a gente faz? A gente consegue pegar toda a tramitação do processo e incluir isso junto na geração da notícia. Então, ao longo da tramitação desse processo, ele vai evoluindo, ele vai passando por uma comissão, vai sendo votado, enfim, tudo que vai acontecendo, o pessoal da assessoria ela clica um botão e automaticamente é gerada uma notícia com base nessa última tramitação, mudando o título, mudando tudo o que ocorreu a partir desse processo. Isso é o que a gente tem tido muito sucesso junto às assessorias de imprensa, porque facilita muito o volume que eles têm de tramitação de processos para comunicar para a imprensa. Né? Então, isso é um trabalho que é simples de ser executado. Né? O João Lima até tinha falado dos low-hanging fruits. Isso é uma coisa simples, desde que vocês tenham algum tipo de API ou forma de extrair os dados das tramitações por completo, vocês conseguem jogar isso numa IA gerativa e ela gera para vocês automaticamente um texto. Isso é algo que facilita no dia a dia, simples de ser implementado. A gente também fez a mesma coisa para posts de redes sociais. No Brasil, é muito utilizado pelos políticos em geral as redes sociais para comunicar as suas proposições. Então, a gente fez da mesma forma, porém utilizando uma linguagem mais acessível. Né? Essa postagem ela já possui hashtags, já possui emojis, já faz uma comunicação mais voltada para a rede social da mesma forma, utilizando fonte oficial da tramitação, datas, tudo que ocorreu, prazos, etc.
Nós temos também a parte dos resumos explicativos, muito semelhantes àquilo que o Senado já tem feito, que explica de uma forma simplificada para a sociedade aquilo que a matéria se trata, né, e quais os benefícios que ela vem a trazer para a sociedade caso seja aprovada, né, de uma forma bem simplificada, para que facilite o entendimento e aumentando assim também a transparência. Isso já é uma realidade também em todos os parlamentos que estão utilizando a nossa IA com o nosso sistema legislativo. E agora, então, eu vou falar de situações, problemas que nós encontramos ao longo, né, de implantações e vendo a realidade também dos parlamentos. Nesses problemas, a gente vê, primeira, que foi falado aqui, inclusive, anteriormente, publicação de documentos fechados em portais. Né, normalmente, se publicam documentos PDFs, ou até, como o Grant comentou, documentos zip, né, às vezes acontece também em alguns legislativos, com isso tu perde-se a flexibilidade, né, e também o acesso rápido a esses documentos. E o pós-processamento que vai ter que ser necessário ser feito para converter ele para um padrão que seja entendido pela IA. Porque o PDF ele não tem essa estruturação hierárquica, ele não possui formatos de identificação de tags para cada artigo, identificação. Tu tem que fazer um processamento de inteligência, de fato, e isso quebra muito. A gente já tem tentado diversas formas, porque a gente está tentando fazer o acervo histórico de câmaras, de conversão para modelo que a IA entenda. Então, a gente tem feito hoje em formato Markdown, inicialmente, que é um formato que para nós tem funcionado muito bem a nível de RAG, até recomendo quem estiver buscando e criar soluções, a gente entende que sim, existem formatos como foram falados, Akomatoso, LXML, mas para RAG básico de localizar informação, o próprio Markdown tem funcionado muito bem, tu consegue chegar no ponto, tu consegue ter hierarquia também, né? Então, ele funciona muito bem de uma forma simples de ser implementada. Né? Para conversão de dados históricos, como um primeiro passo, é um formato simples de ser implementado. O que a gente tem visto, então, quando tu utiliza PDF também é a dificuldade para vetorização, né, devido a esse processo, né, que tu tem que converter, que tu poderia fazer o dado planificado, que seria o que a gente chamaria do Markdown, que é um arquivo, como até o Wade comentou também, né, que estamos voltando no final para mandar para a IA um dado planificado, e é verdade. Né, porque tu não vai mandar lá um anexo, tu vai ter que mandar uma informação que ela consiga ler de uma forma simples. Então, tu tem que mandar um dado em texto para ela compreender. Né? Já o dado estruturado, ele seria muito melhor de tu mandar. Com todas as hierarquias dos artigos, das seções, seria muito melhor. Porém, para isso, tu vai ter que ter um processamento mais avançado no momento que tu faz a conversão desse arquivo PDF. A solução ideal, então, seria o sistema de redação integrado ao processo legislativo, que já desse início à peça inicial desde o começo, para que, a partir daquele ponto, tu comece a ter uma nova vida e, em paralelo a isso, tu comece a trabalhar o acervo. Problemas, então, que a gente vê também. Publicação de textos apenas iniciais, sem tramitações completas, algo que foi citado, né, que eu acredito também que é um problema em vários parlamentos. Né? A gente tem apenas o texto inicial, mas e se ele teve um substitutivo, se ele teve uma emenda, isso muitas vezes não é publicado nos sites dos legislativos. E com isso a gente impede a transparência dessa informação e também para a inteligência artificial, porque às vezes ela só é feito o RAG da peça inicial, mas não de tudo que está acontecendo, e quando é feito, não é feito de uma forma linkada. Essas informações são feitos como anexos separados jogados dentro de um RAG. Aí fica pior ainda a situação que pode ocorrer. Porque ela vai ter que entender que uma coisa fala da outra, e ela não entende de uma forma tão simples isso. A gente vai propor depois algumas soluções para isso também. Aqui é o que a gente fala, ó, que seria o modelo de metadados estruturados em algum formato. Eu notei, pelo que foi falado aqui, que não há, de fato, um padrão, conversei também ali rapidamente com o João Lima, um padrão de tramitação, seja XML, etc., a nível global, enfim, algo que seja um padrão standard mesmo. Não há. E a gente notou que, mesmo não havendo, há possibilidade sim de se fazer algo que ela entenda muito bem, desde que tu utilize uma taxonomia nas tags, que ela consiga entender facilmente. Não pode haver abreviações, tu tem que ser literal no que tu está dizendo. Então, por exemplo, para ela entender se aquilo é um projeto de lei, tu não precisa botar ali sigla, por exemplo. Tu vai colocar nome da espécie, sigla da espécie. Seja literal na identificação desses labels. A gente tem utilizado JSON para alimentar a IA para a parte de busca dentro de um processo, para entender
o que consta dentro do processo, a gente tem feito dessa forma. Então, a gente estrutura toda a tramitação em JSON. Dentro dela, tu vai tendo os subprocessos, que seriam, por exemplo, os pareceres e tudo que vai ocorrendo, mas dentro do mesmo JSON. Tu não vai mandar coisas separadas para ela. O processo, como até o Juliano comentou também, ele é do início ao fim. Ele precisa ser visto como uma coisa só. A gente vê muito o debate sobre os padrões de redação de processo, mas vê pouco sobre isso, que é o processo como um todo. A gente trata sempre dessa forma, desde a peça inicial, inclusive antes, a gente tem o rascunho como uma peça anterior ainda ao processo, né? Então, tu pode também ter o anteprojeto, que depois vai dar origem ao projeto, e assim por diante, e tudo isso fica vinculado uma no outro, até tu chegar à lei de fato, e depois da lei também tu pode ter um novo projeto que altera aquela lei, que vai se vinculando e assim por diante, né? Então, todo esse processo é interessante que quando tu for mandar para a IA, para falar sobre um processo, me diga qual foi a decisão desse processo. Não manda apenas o documento, manda a tramitação completa. Por quê? Porque pode ter havido algo na tramitação que ocorreu após aquela última decisão que modificou aquela decisão. E aí você vai ter um problema, porque ela vai dar informação incorreta. E isso é o que a gente vê muitas vezes acontecendo, por conta de não ter tido esse cuidado de mandar toda a tramitação do processo. É necessário também disponibilizar em formato aberto, né? Mesmo que não seja utilizando padrões como o XML, o HTML ou Markdown para documentos acessórios, tais como pareceres jurídicos ou comissões, não anexar PDF. Isso é algo assim, se tu mandar PDF, é péssima a conversão dela, porque ela tenta otimizar a conversão e ela faz da forma mais rápida e, de certa forma, mais porca, eu poderia assim dizer. Ela junta tudo num parágrafo único, vamos dizer dessa forma. Então, é muito difícil para ela compreender onde termina uma coisa e começa a outra. Quando tu trabalha em formatos, mesmo que seja HTML, que é o mais básico, que qualquer um consegue implementar, com um editor HTML no seu sistema, tu já vai ter um ganho. Não vai ser ainda assim como um editor estruturado, mas tu já tem um ganho significativo, porque o HTML tem início e fim de cada parágrafo, tu tem início e fim de cada artigo. Isso já é um ganho, porque a IA consegue compreender esses delimitadores básicos. A gente tem utilizado, então, como eu já comentei, né, JSON para o envio dessas tramitações e temos tido muito sucesso, né, nessas pesquisas com IA. Outros problemas, faltas de APIs abertas. Isso aqui não é um problema apenas para IA, é um problema de transparência como um todo, né? A gente fala muito de Open Data, até foi um tema também debatido, mas a IA, por si só, ela necessita muito de contexto e informação, né? O contexto que a gente fala é num global, porque ela tem o contexto daquela própria conversa, mas eu digo a informação exata, né? Ela é necessária. O RAG, quando se faz, ou o CAG, que é até uma opção que ontem eu comentei, que é quando para processos já arquivados, ela é muito interessante, que ao invés de tu colocar ela como uma busca feita diretamente no momento da pesquisa, tu dá o embedding dentro do vector database do treinamento da IA. Eu estou falando palavras técnicas, eu sei, mas vocês podem anotar isso e depois, se quem não for de área técnica, pode passar para quem é de área técnica para dar uma pesquisada sobre isso. E com isso tu ganha muito mais velocidade, porque o teu conteúdo ele não passa a ser algo acessório à IA que vai ser pesquisado, ele passa a estar dentro do database da IA. Seria semelhante a um embedding, né, que se fala, só que tu consegue fazer isso localmente, né, e tu consegue fazer também modularmente, de uma forma que tu consiga daqui a pouco retirar algum documento e publicar outro. É possível de ser feito isso também. Mas também isso não resolve todo o problema. APIs abertas permitem acesso a dados quentes de forma estruturada. A gente tem feito aqui de algumas formas, até depois eu vou dar uma explicada, e aqui a gente passou rapidamente, né, o Open Data real, né, que a gente utiliza, não é apenas para o processo legislativo atualmente. Atualmente, o nosso sistema, a gente está utilizando para os parlamentares, então toda a lista de parlamentares, sejam ativos, inativos, eles todos são acessíveis via API, com isso a IA consegue fazer essas pesquisas, as comissões também, as suas composições, as informações de pautas e horários de reuniões, tudo isso é acessível via API também, porque com isso tu consegue chegar lá num chatbot e perguntar qual é o horário da sessão do dia tal, ou qual é a próxima sessão, e ela vai conseguir buscar essa informação desde que ela esteja estruturada. Atualmente a gente já tem isso, tu consegue perguntar qual é a pauta da sessão, o que vai estar na sessão do dia tal, e ela consegue te responder com precisão. A gente não está utilizando o RAG para isso, entende? A gente está fazendo também informações de pautas de reuniões, itens estruturados e relacionáveis. Todos os dados hoje que se encontram no portal nosso estão disponíveis, inclusive a cor do site, se tu quiser. Tudo isso está em API. A gente não usa mais nada, digamos assim, em código, entendeu? Toda a informação hoje que a gente possui está em API. Com isso, a gente tem, de fato, o Open Data, porque qualquer informação, cada linha, cada texto, ponto,
está disponível via API. Até quem foi o autor do site está disponível via API. Então, a gente tem todas as informações dessa forma atualmente. Outro problema, busca por palavra-chave não semântica. Tem muita gente que faz uma busca simples, né? A busca que a gente chamaria de like, né? De alguma forma, para quem é mais técnico, né? Uma busca simplificada de palavra-chave. Outros já fazem buscas um pouco mais avançadas, mas, de fato, a vetorial semântica, ainda poucos fazem. Né? E outra coisa, não apenas para busca de processos legislativos, para busca simples. Por exemplo, eu vou lá no site do órgão e eu quero localizar onde é que estão as publicações de diárias. Às vezes a pessoa não sabe falar exatamente diárias, ela vai falar outra coisa semelhante a diárias, por exemplo, gastos de viagens, e não está escrito gastos de viagens, está escrito diárias, já não vai achar. Então, isso é um problema também, porque as pessoas não entendem totalmente a nomenclatura do vocabulário que é falado no legislativo. A busca semântica ela vem para ajudar isso também. Né? E muitas vezes, né, como eu disse, ela não conhece essa terminologia e ela já resolve esse problema quando a gente vincula isso num API de acesso público, porque aí a gente não está resolvendo apenas o problema do nosso site ali para dar transparência, a gente está resolvendo um problema para a conectividade de novos sistemas que possam se conectar a esse sistema já existente. Isso é muito importante de se ter esses padrões que, caso não existam, definido por entidades, que se criem padrões com manuais de instrução para que novas entidades, novas empresas, startups, academia, possam criar soluções integradas ao processo legislativo, com isso aumentando, sim, a transparência, que é isso que a gente deseja. Então, né, um outro problema que a gente vê também é os canais de comunicação. Né? Aí a gente já está indo agora para uma comunicação passiva, né? No sentido de que a pessoa vai entrar em contato com o órgão para requisitar uma informação, né? Ela ainda é muito analógica. Né? Ela utiliza o máximo do digital atualmente é o e-mail, que a gente mais vê, ou um formulário que vai cair em algum sistema lá de atendimento, e o telefone. Esse é o padrão, pelo menos, que a gente vê no Brasil. O WhatsApp, são pouquíssimas ainda os órgãos legislativos, por exemplo, que utilizam. Né? Aqui, por exemplo, então, as pessoas querem respostas na hora. O telefone, ele dá a resposta na hora, se a pessoa souber aquilo. Se a pessoa que está atendendo o telefone não for um especialista, ela não vai saber também dar a informação na hora. Então, ele também tem as suas limitações. Outro problema que a gente vai ter, a intervenção humana. Toda vez necessita de um humano para responder esses e-mails, responder essas mensagens, se não houver algum sistema integrado. O WhatsApp, por exemplo, no Brasil, ele é predominante. Eu não sei em outros países totalmente como são os números, mas aqui a gente está falando de 99% dos smartphones no país. Ele já virou como um iMessage, por exemplo, da Apple, ou um SMS. Não há mais quem não utilize o WhatsApp no Brasil. Né? A gente está falando aqui de cerca de 147 milhões de usuários ativos. Né? Dentro disso, a gente construiu, então, a gente já tem hoje a plataforma legislativa, com essas questões que eu estou dando de sugestões para que vocês possam buscar também nos seus legislativos, e a gente conseguiu, a partir de toda essa estruturação que a gente já possui, criar uma solução nova, que é isso que eu vou trazer para vocês agora, para demonstrar o que pode se construir, um exemplo do que pode ser construído a partir de tu ter esses dados estruturados daquela forma. Porque daí eu não estou apenas falando de cumprir as exigências de Open Data, de abrir os dados. O que podemos fazer a partir disso? E aqui é a solução que a gente está criando agora, que é o LegisApp, que é uma IA no WhatsApp para transparência legislativa. Entendeu? Essa sistemática aqui, ele vem para quem, no caso? Né? Ele é para qualquer esfera, né? Porque ele lida com dados legislativos. Ele fala atualmente línguas portuguesas, porém, como a IA ela é multilíngue, então ele poderia trabalhar também com outras línguas, com o alfabeto romano, enfim, né? A gente conseguiria trabalhar tranquilamente, latino. A gente tem também as localidades, né, onde haja um uso mais massivo de WhatsApp, são as preferências, já que ela é integrada ao WhatsApp, por mais que ela possa também ser um chatbot no canto do site, né, mas a nossa ideia é justamente não precisar do site, que a pessoa tenha um canal direto de comunicação no ambiente onde ela já se encontra, que nesse caso é o WhatsApp. E também quem quer aumentar a transparência, aproximar a sociedade, e também para parceiros também que desejem integrar isso ao seu sistema legislativo, né, aumentando o valor percebido e integre. Não é apenas para entidades, a gente também conecta com outros sistemas que não sejam o nosso também, né, para fazer essa busca. Né? Como funciona, então, o LegisApp? Ele é integrado à API oficial do WhatsApp, isso aqui vocês podem também buscar soluções desse formato, a gente já resolve toda a questão ali de criação do número, registro e tudo mais. A compatibilidade com sistemas legislativos não fornecidos também pela GovSys, ele é viável.
Ele utiliza recursos de formulários e botões de ação nativos do WhatsApp para melhor experiência. Então, quando, por exemplo, tu tem que preencher uma informação, é melhor que tu possua campos. Por exemplo, CPF aqui no Brasil, se tu vai perguntar por mensagem, tu vai ter que ficar respondendo para a pessoa que não está válido. Fica uma conversa totalmente terrível no WhatsApp para te validar dados, como datas, etc. Dados numéricos que tu não quer, máscaras, por exemplo. Né? Já utilizando os formulários que existem, são bem avançados, isso aqui o desenvolvimento é chato pra caramba, mas a gente faz, né, do WhatsApp, ele tem uns formulários que ele abre umas pop-ups e perguntam informações que viram mensagens. É muito legal essas funcionalidades avançadas dele. É para parceiros apenas, tá? Mas a gente tem essa possibilidade. Então, o entendimento de solicitações com linguagem natural, sem necessidade de digite 1 para tal coisa, digite 2 para tal coisa. Não, a pessoa fala o que ela quer e o sistema localiza isso, o que precisa responder. Ele responde também sempre com o link de origem da informação, a rastreabilidade, que foi uma coisa que a gente comentou ontem aqui no painel, que quando eu dou informação, se o parecer foi favorável, por exemplo, de um processo legislativo, eu tenho que mandar o link do parecer para que a pessoa possa auferir isso na origem para ver se está correta essa informação. Isso também ocorre. Ela busca em APIs e dados alimentados em IAs também, caso tu já tenha um modelo pré-treinado com informações alimentadas, ela consegue se conectar e buscar lá dentro também, utilizando isso como vector database. Isso é viável de fazer utilizando essa funcionalidade do WhatsApp, não apenas com APIs já pré-programadas. E ela também faz scrapping em links para dados não estruturados. Tu possui, por exemplo, um site não estruturado, é possível de fazer scrapping e levar essas informações para dentro do WhatsApp também. E o que ela faz, então, na prática? Ela tira dúvidas sobre os processos legislativos, como a situação de um processo, a decisão de uma comissão, resume a matéria, explica tópicos da matéria, por exemplo. Ela tem a busca em linguagem natural, eu quero saber sobre o projeto 125. A pessoa não precisou dizer o ano, não precisou dizer se é projeto de lei, se é projeto de decreto, ela não explicou ainda nesse momento. O que ela vai fazer? Ela vai conversando. É o projeto de lei ou o decreto? Ou se a pessoa não souber, ela pode dizer, encontrei essas soluções. Ela vai dar as opções que constam ali e a pessoa vai dizer qual que seria o que ela quer. Então, a IA ela não é apenas uma forma de tu preencher um formulário e ir respondendo, quando tu trabalha na interface conversacional. Se vocês forem desenvolver no parlamento de vocês também algo semelhante, é importante que vocês se atentem a isso. Que não tentem que a pessoa tenha que explicitar tudo na mensagem. Tentem pré-entender o que ela está querendo dizer. Por exemplo, eu não falei o ano, provavelmente seja do ano atual. Entendeu? Não precisa informar o ano. Já numa busca tradicional, eu tenho que dizer o ano. Aqui tu tenta ir entendendo. Aí, se ela não era isso que você gostaria, é de outro ano, aí tu vai fazendo perguntas para a pessoa para chegar na informação que ela quer. Né? Tu pode falar, por exemplo, também por reforma administrativa, que seria uma busca semântica. Quem é o relator do projeto, uma vez que eu já estou falando de um projeto, eu já achei o projeto que eu quero, ela já está me dando informações, eu começo a poder fazer perguntas. Porque a IA, para o padrão, o agente, aqui a gente está falando de agente, tá? Também é muito importante, não comentei isso de certa forma, não é um assistente aqui, tá? É um agente, de fato, que ele busca em diversos locais. Então, ele também tem memória. Ele sabe que agora nós estamos falando desse projeto. Isso aqui, quando forem desenvolver soluções de IA, é muito importante que seja feito dessa forma, porque aí ele não precisa novamente repetir tudo o que está falando para saber de qual projeto que está comentando. Da mesma forma que tu já faz no chat. Só que quando se cria soluções de machine learning simples, ela não vem com essa memória. Tu teria que criar isso de alguma forma. Então, aqui, essa memória recente e contexto, ela já mantém. Quando tu perguntar quem é o relator, ela já vai buscar essa informação ali dentro do processo. Por isso que a importação é a tramitação completa. Na tramitação completa, quando a gente fala, é inclusive que foi encaminhado para a comissão tal e o relator é fulano de tal. Isso tem que constar um campo nome relator. A gente está falando de granularidade da informação nesse nível, quando a gente fala de criação de estrutura de dados para uso em IAs com precisão. Né? A gente tem que parar de simplesmente jogar documentos anexos ou até textos completos ali com a decisão, o que definiu quem ia ser o relator ali, por exemplo, não basta. Tem que ter essa informação estruturada. Caso o sistema de vocês não possua campos específicos, é possível fazer o quê? Um processamento desse documento pós-cadastro para que seja extraídas essas informações e salvas num banco de dados estruturado. Isso não é complexo de ser feito para quem é de tecnologia. Então, a gente está dando aqui, ao mesmo tempo que criando, a gente está demonstrando problemas que existem em soluções. Essa é a nossa dinâmica de hoje aqui para demonstrar. Né? A gente também tem as questões de informações de parlamentares, com direcionamento de contato e tudo mais, informações de comissões e seus integrantes.
Informações gerais, que aqui até ontem foi demonstrado da Câmara, que é uma das maiores demandas das pessoas, é informações sobre a instituição, qual é o horário da sessão, onde é que eu posso assistir, qual é o link da TV, tudo isso ele puxa. Por quê? Porque a gente falou, está toda a estrutura do portal dentro de um JSON. Então a gente tem como pegar, por exemplo, a informação do canal do YouTube. Essa informação está em dado estruturado. Eu consigo devolver isso. A localização, os setores, os responsáveis de cada setor, tudo isso a gente consegue ter. Também a busca de links de áreas externas não mapeadas. Acontece de eu ter um link que joga para outro site. Esse site foge, às vezes, da minha alçada de busca de informação, né? Mas, de qualquer forma, eu consigo fazer uma demonstração ali de um link. A gente também tem a possibilidade de aberturas de protocolos, né? De área logada. Isso a gente conseguiu fazer com formulários, vocês também conseguem fazer. Possibilidade de assinar e receber notificações de processos legislativos. Isso aqui é um passo muito importante para tu estar dentro do WhatsApp, que possibilita. O quê? A pessoa, estou falando de um processo, ela vai lá e pergunta assim, olha, no final que ela responde sobre o processo, ela fala, você gostaria de receber notificações sobre o processo? Aí ela sugere novas ações. Ela cria call to actions. Isso também é muito interessante, porque nesse momento a pessoa diz sim, ela entra lá para um banco de dados e toda vez que houver uma nova tramitação, ela recebe uma mensagem no WhatsApp avisando ela. Né? E isso sai em nome da Câmara, ou do Assembleia, enfim, do órgão. Né? Sai no nome da entidade, não sai no nome do sistema nem nada. O sistema, de fato, não aparece aqui. Né? Ele é simplesmente uma engine ali por dentro, fazendo toda essa orquestração, né, das informações. Da mesma forma, a comunicação ativa ali dos andamentos. Né, configurações possíveis, né, que a gente viu que seriam necessárias e que, caso vocês também forem configurar por conta, enfim, ou se quiserem até buscar ajuda, a gente está disponível também para conversar, é o limite de escopo de atuação pré-definido via sistema, né? Tu tem que cuidar muito o limite do escopo desse agente para que não haja prompt injection, que é uma preocupação muito grande quando se trabalha com chatbots, que é a possibilidade do usuário modificar a dinâmica do bot para poder extrair informação relevante dali de dentro. Um double check nos outputs, que no caso, quando tu vai formatar a resposta final, tu passa por uma nova passagem para verificar se aquela resposta final, já que tu montou ela a partir de vários agentes buscando informações de vários contextos, diferentemente de um chat simples que tu pesquisa e já vem a resposta pronta, a gente vai montando essa resposta ao longo do tempo. Então é necessário validar essa saída novamente para ver se ela condiz com a pergunta inicial. Porque pode acontecer nessas buscas semânticas de ter vindo coisas erradas. E tu tem que ter um tratamento para evitar essa resposta também. Aqui a gente está falando de IA agêntico, então a gente está falando de compatível com o protocolo MCP, né, que aí possibilita a conexão com o banco de dados direto, eu consigo consultar com um select diretamente num database. Então, mesmo que o órgão talvez não tenha uma API estruturada, desde que ele tenha um banco de dados estruturado, também é possível consultar lá dentro informações. Basta ter um usuário apenas de consulta, né, com toda a segurança, poderia ter essa consulta também. Né, tu também tem a possibilidade ali de ter os guardrails para evitar vazamento de dados sensíveis, que é muito importante. Né, tu passar ali por uma validação se consta algum dado como Cadastro Nacional de Pessoa Física aqui no Brasil, dados desse tipo sensíveis para não haver esse vazamento. A possibilidade também de adição de regras, no nosso caso aqui, de customização também. Eu vou deixar aqui, então, mais um pouco também do que a gente está fazendo. Aqui é um link, quem quiser, de repente, entrar para ter uma apresentação, para ver, a fila de espera também pode acessar. A gente está desenvolvendo agora também como funcionalidades de IA, né, a parte agêntica para tramitação com comandos de voz, que a gente acredita que isso é um futuro para quem trabalha no processo legislativo, porque a pessoa hoje ela tem que ficar clicando em um monte de lugar para fazer uma tramitação, então ela simplesmente entra no sistema e fala, gostaria de encaminhar o projeto tal para a comissão X. O sistema ele não vai tramitar automaticamente, ele vai te abrir na tela com tudo preenchido, simplesmente confirma. Portanto, a última ação sempre é do usuário, mas ele facilita totalmente a velocidade do usuário. E também aqui a transcrição inteligente, mas não apenas para consulta de texto, mas comunicando com o processo legislativo. Assim como o Juliano também comentou, que tu tem que ter a integração dos dados estruturados de toda forma, não apenas as votações, os textos, mas o que é falado no plenário muitas vezes morre ali, porque ele fica gravado num vídeo, ou vira uma transcrição, vira alguma coisa nesse sentido, uma ata, mas as pessoas não consultam aquela informação, e isso é a maior parte da discussão do projeto. Então, isso é importantíssimo que conste como dado estruturado também para consulta pelo sistema. Então, o nosso próximo passo é buscar esses dados e incluir isso dentro dessa estruturação, né, das APIs para possibilitar a alimentação dessas IAs. Muito obrigado.